tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabel, de Língua Portuguesa, e hoje nós estamos com mais uma videoaula, com o tema O Poema e os Recursos Estruturais do Texto Poético. Vamos começar com a leitura de um poema chamado Convite, de José Paulo Paes. Vamos lá, então. Poesia é brincar com as palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? E aí, gente, nesse texto é possível ter a pergunta: é possível brincar de poesia? Poesia e poema são a mesma coisa? Hoje nós vamos saber a diferença de poesia e poema, porque são palavras praticamente idênticas. Então, poesia. Poesia é um estado de espírito que pode ser demonstrado por meio de um sentimento, estímulo, por algum fato, uma imagem, uma música, um filme, uma cena, uma obra de arte, um poema e muitas outras coisas. A imagem ao lado, que você vai ver já já, mexe com o seu lado de espírito, já que pode despertar em você alegria, saudade, lembranças e até indiferença. Aí nós temos essa imagem de um casal, né, num lugar bonito, próximo de uma ponte. Então, vai demonstrar muitas coisas para você quando você vê essa imagem. E aí, vamos ver agora o poema. O que significa o poema? Poema, ele é um gênero textual com características específicas. Nele vai ter versos, estrofes, rimas e outras coisas. Pela forma que emprega a linguagem e poema, pode estimular sentimentos e emoções diversas. Nesse caso, dizemos que poema tem poesia. O texto que utilizamos, para iniciar a aula e fazer um convite a você é um poema, pois apresenta características específicas desse gênero, com versos, estrofes, sonoridade, percebida nas palavras. E, além disso, o poema convite tem poesia. E aí nós vamos ver agora 2 poemas e vocês vão comparar a estrutura deles, porque os poemas não tem só de um jeito, tem de vários formatos. Então, começando com Em Busca do Amor, tá? De Flor Bela Espanca. Nesse poema, vamos ler então o que ele vai dizer. O meu destino disse-me a chorar, pela estrada da vida vai andando, e aos que vires passar, interrogando, acerca do amor que hás de encontrar. Fui pela estrada a rir e a contar os meus sonhos desfilando, a noite e o dia, a chuva e o luar. Fui sempre contaminando e perguntando. Mesmo a um velho perguntei, velhinho, viste o amor acaso no caminho? E o velhinho estremeceu, olhou e riu. Agora, pela estrada, já cansado, voltam todos para trás, desanimados. E eu paro murmurar, ninguém o viu. Então, nós temos esse poema, nesse formato que vocês estão vendo. E agora nós vamos ver outro totalmente diferente. Então, o outro é Razão de Ser, tá? É de Paulo Leminski. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso. Preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras de papel. Quando o poema me anoitece, a aranha tece teia, o peixe leva e morre. O que vê? Tu escreve apenas eu, o que é ter porquê? Verso. Agora nós vamos saber o que é verso, tá? Verso é cada linha de um poema. Como os versos estão dispostos nos 2 poemas, vamos dar uma olhadinha para a gente rever como é que tá esses versos, em cada poema. No primeiro poema, os versos começam com o mesmo alinhamento, respeitando a margem da folha. No segundo, o poema, os versos estão desalinhados. Tá? As formas como os versos dos poemas são distribuídos nas páginas provocam um determinado efeito de sentido. Os versos alinhados no primeiro mostram uma organização tradicional da escrita, uma certa regularidade. Os versos desalinhados no segundo sugerem movimento, uma indisciplina e até uma liberdade na escrita. Vamos dar uma revisão nele para vocês observarem? Olha só, esse primeiro está todo alinhado, com estrofes, divisões, todo arrumado. E o outro nem parece que é um poema.
tá todo diferente, não tá muito bem alinhado, bem diferente. Agora vamos falar um pouco sobre estrofe. O que é estrofe? Estrofe é um conjunto de versos separados por uma linha em branco. Então, toda linha que tiver num poema é uma estrofe. No caso, são as separações do poema, tá? São estrofes. Dos 2 poemas lidos, apenas o primeiro apresentou essa divisão em estrofes, quando você viu todo dividido. Então, lá tem 2 estrofes e 4 versos, de 4 versos, e 2 e 3 versos. Rima. O que é rima? Observe a primeira estrofe do poema Em Busca do Amor. O meu destino disse-me a chorar. Pela estrada da vida vai andando. E aos que virem passar interrogando acerca do amor que hás de encontrar. Chorar e encontrar, né? Você achou alguma coisa parecida? Andando e interrogando. Tá bem parecido. Então, quando isso acontece, você tem rima, tá? Palavras que se combinam, que se parecem uma com a outra. E em muitos poemas vai acontecer isso. Então, a rima é a reiteração de sons iguais ou similares em uma ou mais sílabas. Ou seja, vai ser aquele encontro de 2 palavras parecidas em cada verso. É um dos recursos usados nos poemas para criar um efeito de sonoridade, tá? É através dele que vai ter uma combinação entre as palavras. E aí nós temos uma análise desse texto aqui para a gente poder analisar mais sobre ele. O meu destino disse-me a chorar. Pela estrada da vida vai andando. E aos que virem passar, interrogando acerca do amor que hás de encontrar. Fui pela estrada rir e a cantar, ao contos do meu sonho desfilando, a noite e dia e a chuva e ao luar. Fui sempre caminhando e perguntando. Como você está vendo aí, vai ter toda uma combinação, vai ter rimas. E para eu marcar essas rimas, eu vou mostrar através de letras. Eu começo o primeiro verso, eu já coloco uma letra A. No segundo verso, se a mesma palavra do primeiro estiver com o mesmo som da segunda, aí eu coloco A de novo. Se não, eu já parto para a letra B. E assim, se o outro verso tiver o som diferente, eu já parto para a letra C. E assim eu vou enumerando com cada letra em cada verso. Aí, nesse exemplo que você está vendo aí, eu usei a combinação A, porque tem chorar, e o verso seguinte tem andando. Não está parecido, então eu coloquei A no primeiro e B no segundo. Aí eu tenho uma palavra no terceiro verso, interrogando. Aí já combinou com a palavra do segundo verso, andando. Então eu pude colocar também a letra B nessas duas, porque ficou sons parecidos. E lá embaixo, no quarto verso, eu tenho a palavra encontrar, que já combina com o primeiro verso, chorar. Aí eu posso colocar a letra A, representando que os sons estão parecidos, no primeiro verso e no último verso. Aí eu vou para a próxima estrofe, e tem uma palavra cantar. Cantar também combinou com encontrar, do verso em cima. E aí eu posso colocar também a letra A. E aí no segundo verso da segunda estrofe tem desfilando, combina, né, com as palavras interrogando, andando, que foi usada a letra B. Então nessa eu também coloco a letra B. E aí mais embaixo eu tenho a palavra luar, que está combinando com as palavras chorar, encontrar. Aí eu posso usar a letra A também. E aí, continuando, eu tenho a palavra perguntando, que vai combinar com outras lá de cima, interrogando, andando. E aí eu posso usar também a letra B. Aí agora eu vou para a terceira estrofe e tem uma palavra velhinho. Como não tem nada que combine com velhinho, eu já uso a letra C. Mas embaixo, no segundo verso da terceira estrofe, tem caminho. E aí já ficou parecido com velhinho. Então eu uso a letra C. E aí temos a palavra olhou, que é uma nova palavra, olhou e riu. O rio, né, tá diferente, eu uso a letra D. Lá embaixo temos a palavra cansados, já é uma nova palavra que não combinou com nenhuma, eu uso a letra E. E aí eu vi embaixo desanimados. Como desanimados pareceu com cansados, eu vou colocar a mesma letra para os dois, E. E aí finalmente eu tenho uma palavra viu. O viu combinou com um verso lá da outra estrofe, riu. Então eu posso usar lá a letra D. Tá? Então, gente, para identificar as rimas no final dos versos, marca-se, né, uma letra.
No poema da Flor Bela Espanca, temos o seguinte, então, esquema de rimas. Nós usamos, então, A, B, B, A, né? A, B, B, C, C, D, né? E na última estrofe temos E e D. Agora, observe os últimos versos do poema Razão de Ser. Escrevo porque amanhece, e as estrelas lá no céu lembram letras no papel. Quando o poema anoitece, a aranha tece teias. Então, gente, a palavra amanhece e anoitece, céu e papel também estão parecidos. Isso aí ocorreu uma rima. E aí temos a palavra anoitece e tece, que também ocorreu uma rima, que são parecidos, tá? Gente, agora nós vamos conhecer 2 tipos de rima. Dentro do verso pode ocorrer 2 tipos de rima. Rima externa e rima interna. A rima externa, tanto no primeiro quanto no segundo poema, feito com as palavras dos finais dos versos. Como a gente viu ali, no final dos versos, tinha aquelas palavras que a gente marcou. Então, isso aí são rimas externas. Porém, como tem aqueles versos livres que não seguem muito regras, vai ter também rimas lá no meio da poesia. Quando isso acontecer, nós vamos ter rima interna, tá? Que é no segundo poema, pois uma das palavras que está disposta no meio do verso ocorreu essa rima. O poema Razão de Ser não segue esquema fixo, como o primeiro poema. Aí, olha, vamos dar uma olhada aí. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso. Preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. E aí ele vai descrevendo. Olha como é que ficou, né, a estrutura dele. Além de não ter estrofe, ficou bem alternado. Como é que ficou, então? Ficou A, B, C, D, C, E, F, G e F. Tá? Então, ficou bem alternado, com poucas rimas. Tá? Então, essa foi a atenção. Então, né, gente? Não é obrigatório haver rimas em poemas. Quando um poema não apresenta rimas, tá? Esses versos são chamados de versos brancos ou soltos. E aí nós temos o ponto de vista, né? Quando Nero queria ver o mundo melhor, olhava-o através de uma esmeralda. Métrica. Agora vamos falar um pouquinho sobre métrica. Métrica é o recurso utilizado para medir um verso através da contagem das sílabas poéticas. Essa técnica leva em consideração sonoridade, sons e as palavras. As sílabas poéticas são diferentes de sílabas gramaticais. Portanto, a métrica não é feita necessariamente de acordo com a divisão silábica gramatical. Há regras que diferenciam as sílabas literárias. Contar somente até a última sílaba tônica de cada verso, unir sílabas quando houver um som fraco e forte e vice-versa. Na presença das sílabas com RR e SS, né, não separar esses dígrafos. Exemplo, o meu destino disse-me a chorar. Dos sílabas poéticas, o meu destino disse-me a chorar, sílabas gramaticais. Então, na de cima, nós temos as sílabas poéticas, ela é mais livre, não se prende muito a regras. E a de baixo, tá? Ela segue à risca cada divisão das sílabas. E aí, gente, nós temos esse mesmo exemplo aí em 2 versos, tá? Em 2 poemas. E a gente vai dar continuidade aqui para ganhar tempo. E temos a questão do ritmo. Ritmo, gente, é importante ressaltar que em ambos os poemas, a alternativa entre as sílabas tônicas fortes e átonas fracas, né, dá ritmo aos textos. Então, ritmo é a sequência regular e modulada dos sons nos versos do texto poético, tá? E aí, gente, temos a questão também do eu lírico. O que é o eu lírico, né? É o que diz o eu lírico de cada um desses poemas. O eu lírico, gente, é a voz que fala em um poema. A voz não é necessariamente poeta. Ambos podem ser personalidade diferente. O primeiro poema, Em Busca do Amor, destaca, né, o inalcançável do amor. O eu lírico desse poema está decepcionado porque não encontrou o amor como podemos ver. E aí, gente, temos um exercitando bem bacana, né, que fala do esquema de rimas, né, para a gente dividir as estrofes em disposição dos versos no papel, tá? E cria um efeito em cada poema analisado, ele pergunta, né, o esquema de rimas e a divisão de estrofes e a disposição dos versos no papel criam um efeito em cada poema analisado? E a resposta seria: o primeiro poema, Em Busca do Amor,
né? Tem uma organização mais rígida, os versos começam no início de cada linha, e já o segundo, ele é livre, não segue muitas regras, tá? Então, gente, eu agradeço a atenção de vocês, eu acredito que vocês vão tirar muitas dúvidas sobre esse assunto. Obrigada, então!